Agora estamos ao vivo. Hello! Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Isa, uma das coordenadoras do Mobiliza, e a professora Marina, de matemática, maravilhosa, que vai dar uma aula incrível para Oiê. vocês agora, porque essa mulher arrasa. Que fofa! Então, vou deixar aqui na tela só a Marina, beleza? Ela vai começar a dar aula aqui. Qualquer dúvida, mandem nos comentários, e aí a gente vai ter um momento para tirar essas dúvidas, tá bom? É isso. Arrasa, Má. Obrigada. Bora lá? Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Espero que bem, tá bom? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre função de primeiro grau e um pouquinho sobre sistemas lineares, tá bom? Muito legal essa matéria. Bora lá. Vou compartilhar minha tela. Tchã, tchã e tchã. Boa. Vamos lá. Estão vendo aí, né, certinho? Então vamos lá, a gente vai falar um pouquinho sobre equação, sobre função de primeiro grau, tá? Sistemas lineares aqui comigo, Marina. Então vamos lá. A função de primeiro grau ela tem vários nomes, certo? Um deles pode ser chamado de, de equação de primeiro grau, função afim, polinômio de primeiro grau, tanto faz. Ela tem que ser escrita sempre, deixa eu ocultar isso aqui, sempre dessa maneira aqui, ax mais b. O a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. Só estou colocando nome nas coisas, nome aos bois, tá bom? Super simples. Nem não tem conta aqui, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre os gráficos. Eu gosto de utilizar bastante esse aplicativo aqui, o GeoGebra. A gente vai ver agora, tá? Quando a gente fala de função, a gente sempre vai falar sobre gráficos, tá bom? E como vocês já devem saber, o gráfico de uma equação, de uma função de primeiro grau, é sempre uma reta, ou uma reta deitada. Aqui é o eixo Y, o eixo X é uma reta assim ou assim. Tudo depende. Se ela for, se o A, ou seja, se esse primeiro aqui, se esse número que acompanha o X for positivo, ela é crescente. Crescente, certo? Se o A for negativo, ou seja, decrescente, ela vai estar descendo, tá bom? Então, agora eu vou utilizar um pouquinho, espera lá, o GeoGebra, e eu vou colocar aqui, então, y é igual, então, 2x mais 5, por exemplo. Olha lá, olha a carinha dela. Ela é uma função crescente, olha lá, é uma reta crescente. E aí, se eu troco esse 2 por pelo menos 2 aqui, olha o que acontece, ela é decrescente. Tudo bem? Simples, né? Nada de novo sob o sol. Muito legal, né, esse aplicativo. Opa, calma, que é aqui que eu quero ir. Beleza, voltando lá então. Alguma dúvida até aqui? Acho que não, né? Não tem nem muita matéria para dúvida. Isa, se tiver alguma coisa, vai me falando, tá? Eu tô de tela cheia aqui, não consigo ver. Beleza. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os sistemas lineares. Sistemas lineares, na verdade, é quando eu tenho duas funções. Olha aqui que bonitinho. Aqui eu tenho duas equações de primeiro grau. E elas se tornam um sistema linear. Linear quer dizer o quê? Linha, por isso. Ó, linear é uma reta. Os gráficos são retas, tá bom? E o sistema linear, quando a gente fala de gráficos, vamos lá. Aqui eu tenho um gráfico bem mal desenhado, né? Vocês não reparam, não. Então, se eu tenho uma função crescente, uma outra decrescente, a resposta do meu sistema linear é onde eles se encontram, tá? É esse pontinho aqui. A gente vai falar disso mais para frente, tá? Vamos lá. A gente tem algumas classificações desses sistemas lineares. Então, vamos lá. O sistema linear, ele pode ser possível ou impossível. Se ele é impossível, acabou. Não são todos que são impossíveis. Sempre quando eu estou dando essa aula, eu falo, é impossível, não dá para fazer. Então, a maioria dão para fazer, tá bom? Então, o sistema linear, ele pode ser possível ou impossível. Se ele for possível, ele pode ser determinado ou indeterminado. Então, aqui estão as classificações. Se ele for possível e determinado, ele há apenas uma solução, ou seja,
você vai achar o valor de x igual a um número e y igual a outro número. Tá bom? Se ele for possível e indeterminado, você sempre vai achar, por exemplo, um em função do outro. Certo? Sempre um em função de outro. A gente vai fazer alguns exemplos aqui. E o impossível é algo que não dá. Não tem como, vocês vão ver. X é alguma coisa, sei lá. Você nunca vai chegar no valor igual. Vocês vão ver a diferença. Vamos lá. Vamos fazer esse sistema linear aqui. Vamos brincar com ele um pouquinho. Então, eu tenho esse sistema. Eu quero saber o que ele é. Se ele é possível, determinado, se ele é impossível. Quem que é ele na fila do pão? Tem várias maneiras de resolver um sistema linear, tá bom? Eu tenho um material já digitado de 3 maneiras de se fazer. Por subtração, por substituição e o método de Cramer. Aqui, nesse daqui, eu vou usar o método da subtração. O método da subtração. Subtração. Por que eu estou utilizando o da subtração? Alguns chamam de adição, mas, enfim, é a mesma coisa, tá? Por quê? Porque eu tenho um x positivo e um x negativo, desculpa, um y positivo e um y negativo aqui. Então, é muito mais fácil, eu não vou precisar substituir nada, é bem mais fácil fazer assim. Então, vamos lá. Como eu vou utilizar o método da subtração, vou colocar os dois aqui. Como os sinais já são invertidos do y, então é só fazer realmente uma subtração. Passa aqui e faz. Os sinais são mais aqui, x mais x, 2x. Y menos y, 0. Preciso colocar esse 0? Não. Tá? Eu costumo colocar porque eu prefiro errar por mais do que por menos. Então, eu acabo colocando para não dar problema. E 5 mais 3, 8. Beleza. Então, 2x igual a 8. Cheguei nesse resultado. Tá multiplicando, vou passar dividindo. X igual a 8 sobre 2. Portanto, x igual a 4. Legal. Agora, eu já fiz o método da subtração. Agora, eu vou fazer o método da substituição. O método da substituição. Vou pegar uma delas. Vou pegar a primeira aqui, porque eu quis. Posso pegar a segunda, tanto faz. Então, x mais y é igual a 5. E agora eu vou substituir. Substituir, exatamente. O x agora, ele vale 4. Então, eu vou substituir aqui. 4 mais y igual a 5. Tá positivo, vou passar para lá negativo. Y igual a 5 menos 4. Y igual a 1. Puxa, eu achei o valor de x e o valor de y. Então, ele é um sistema possível e determinado, porque nós conseguimos determinar, tá bom? Pelo método de Cramer, a gente utiliza determinante. Nós não tivemos aula ainda de matrizes e determinantes, tá? Será na nossa próxima live, por isso que eu não vou falar sobre o método de Cramer aqui, tá bom? Na próxima live que a gente tiver, a gente vai aprender matrizes e determinantes, aí eu volto a falar sobre o sistema linear, ok? Isa, apareceu alguma dúvida aí? Oi, Má. Então, apareceu sim, ó. A do Felipe Tadeu. Ele perguntou sobre a questão se a gente vai ver função de segundo grau também. Vai sim. Vai sim. Tem a live de matrizes, depois segundo grau, e a gente começa a falar de todas as funções, tá? Função afim, que a gente está vendo agora, função de primeiro grau, função de segundo, que é muito importante, e aí começa com função exponencial, e assim vai, logaritmo, e assim vai, tá bom? Beleza. Aguardem aí, não vou dar spoiler, não. Alguma dúvida sobre o exercício? Por enquanto, não. Tá tudo tranquilo aqui. Beleza, obrigada. Então, bora lá. Agora eu tenho esse sistema aqui. Beleza. Aqui, percebam, primeira coisa, essa equação é a múltipla dessa. O que quer dizer múltiplo? São os mesmos números, só que multiplicado por um número. Aqui, no caso, por 2. Certo? É como se eu tivesse pegado essa aqui e multiplicado por 2. Mas vamos supor que eu não consegui pensar nisso. Então, eu vou fazer. Aqui eu vou fazer pelo método da substituição.
Vamos supor que eu não consigo perceber que uma é múltipla da outra. Então, eu vou substituir. Primeira coisa, eu preciso isolar. Então, eu vou isolar o x. Esse y passa para cá, então fica 5 menos y, certo? Agora, eu vou substituir ali. Então, 2x mais 2y igual a 10. Esse x eu substituo, então fica 2 vezes 5 menos y mais 2y igual a 10. Distributiva, 10 menos 2y mais 2y igual a 10. Perceba, menos 2y mais 2y é zero. Então, o que ficou? 10 igual a 10. Eu não consigo. Eu sempre vou ter um número em função do outro. Eu sempre vou ter uma incógnita em função da outra. Eu nunca vou conseguir chegar em um resultado. Sempre vai dar 10 igual a 10, 20 igual a 20. Então, Oi, isso daqui é... Pode falar. Surgiram umas dúvidas aqui. Boa, pode Uma falar. é do Felipe Tadeu. Então, ele pergunta que se na hora de passar para o outro lado, se inverte a operação, né? Porque aqui, ó, tipo, pode ser um número negativo somando a outro. Então, o número negativo passa subtraindo, mas o sinal do número não muda, e sim a operação, correto? Correto. Foi uma boa pergunta. Eu vou explicar para você. Foi uma boa pergunta. Eu vou voltar. Deixa eu ir para frente. Eu não deixei nenhum. Peraí, rapidinho. Eu vou colocar a sua dúvida em um slide sozinho, porque foi uma boa pergunta. Tá bom? Certo. E a outra pergunta que tem é para você voltar essa segunda explicação de agora, porque eu acho que da tem uma substituição? Isso. Beleza, não, sem problema. Deixa eu falar sobre a dúvida do Tadeu, Lucas Tadeu. Felipe Tadeu. É isso? Felipe Tadeu, desculpa. Vamos lá. Eu estou aqui, 3x, vamos lá, menos 3x mais 5 igual a 25. Inventei isso da minha cabeça agora. É uma equação de primeiro grau, eu quero achar o valor de x. Vamos lá. O que esse 5 está fazendo com esse outro monômio? Isso daqui são monômios, né? Esse é pequenininho, esse é pequenininho. A gente chama de monômio. Partes de uma equação. O que esse 5 está fazendo? Ele está somando. Se ele está somando, qual é o contrário da soma? É subtração. E é por isso que ele vai passar fazendo menos. Eu não troquei o sinal dele, eu troquei a operação que ele está fazendo. Então, aqui vai ficar 20 igual a menos 3x. Aí, o que muita gente erra é o seguinte. Ah, tá menos, vou passar para mais. Olha aqui, ó. Isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado. Eu vou pôr um x aqui para vocês não fazerem. Tá bom? Ó, é fazer isso aqui. X igual a 20 mais 3. Nossa, até dói de escrever isso. Está errado, está errado, é errado. Errado. Está errado. Não pode fazer isso, porque não é o sinal que troca. O que acontece é que é o certo. O que acontece é, o que o menos 3 está fazendo com o x? Ele está multiplicando. E é essa operação que eu vou inverter. Tá bom? Então, x é igual. Perceba que esse menos 3 vai junto. Tem muitos professores que mantém ele, e eu vou explicar, vou fazer um... Eu vou até apagar isso aqui de cima, porque tá me doendo o coração de olhar, tá? Tem essa maneira de fazer, que não é errada, porque tem várias... Deixa eu terminar e aí eu concluo. Vamos lá. Mais com menos, menos 20 sobre 3. 20 terços é um número, e todo número tem um sinal apenas. Por isso que eu não posso deixar mais com menos aqui, eu tenho que fazer mais com menos dá menos. Alguns professores explicam dessa maneira, que também está correta. Menos x igual a 20 sobre 3. Aqui eu multiplico por menos 1. Menos com menos mais, x é igual... Aqui é mais, né? Mais com menos, menos 20 sobre 3. Então, as duas maneiras estão corretas de fazer. Todos os caminhos levam a Roma, desde que esses caminhos sejam certos. Tá bom? Então, x é igual a menos 20 sobre 3. Então, tanto faz. Foi uma boa pergunta, Felipe, porque eu não troco o sinal. Falar de trocar o sinal é só colocar um mais na frente. Não, eu troco a operação que o número está fazendo em relação ao x, tá? Boa pergunta. Entenderam a diferença? Dá uma dica aí, Felipe, se você entendeu.
esperando, por enquanto nada. Tá, beleza. Bom, alguém pediu para eu explicar esse método aqui de novo. Isso daqui, só para concluir o que eu tinha falado antes, isso daqui é um sistema possível e indeterminado. Não dá para eu determinar um número apenas, tá bom? Por quê? Vou explicar. Antes de mais nada, eu preciso saber que número que é esse, que isso é uma equação de primeiro, são duas equações de primeiro grau, certo? Gera um sistema e eu vou resolver, ou tentar resolver esse sistema. Então, x mais 5, o que eu fiz? Eu passei o y para lá, tá mais, passei para cá, ficou menos. Então, 5 menos y, esse é o que eu vou substituir na segunda equação. Então, eu copiei a minha segunda equação aqui e eu substituí o x por 5 menos y. Fiz a distributiva, 5 vezes 2, 10. 2 vezes menos y, menos 2y. Mais 2y igual a 10. Menos 2y mais 2y igual a 0. Então, 10 mais 0, que é a mesma coisa que 10, é igual a 10. Claro que 10 é igual a 10. Ele é um sistema possível e indeterminado. Por quê? Para eu conseguir determinar um valor de x ou de y, eu preciso ter o valor de algum deles. Então, o x é igual a algum número. Desculpa, vou colocar o y, tá? Espera aí, deixa eu apagar aqui. Então, meu y, eu tenho que determinar o meu y para achar o meu x. 5 menos y. Eu preciso determinar um valor de x, desculpa, de y. Por exemplo, se eu coloco, então, y igual a 2, então eu tenho x igual a 3. 5 menos 2, 3. Entenderam? Eu nunca vou conseguir determinar, vou voltar aqui um pouquinho, como eu fiz aqui. O x é igual a 4, o y é igual a 1. Aqui não. Aqui eu preciso chutar um número. Tá bom? Por isso que ele é possível e indeterminado. Ele é possível, eu consigo achar uma resposta, mas não é uma resposta determinada. É indeterminado. Consegui ser clara em relação a isso? Sim, claríssima, arrasou. Felipe Obrigada. falou, ótima explicação. Era só para confirmar mesmo, porque foi dessa maneira que aprendi. Sempre inverter a operação, nunca o sinal. Nunca o sinal, exatamente. É muito importante isso. E agora eu tenho uma outra aqui. Vou fazer pelo método da substituição também. Ai, deixa eu trocar a cor. Vamos lá. Vou fazer pelo método da substituição. Não, vamos fazer pelo método da subtração. Vai ser legal. Todos são legais, tá? Só para subtração. Então, o que vai acontecer? X mais y é igual a 5. E aqui eu vou multiplicar por menos 1. Por quê? Eu preciso de sinais contrários para chegar a zero. Então, vai ficar menos x, multipliquei, menos y igual a menos 7. X menos x, 0. Y menos y, 0. 5 menos 7, menos 2. Ou seja, 0 é igual a menos 2? Não é. Isso está totalmente errado. Então, aqui a gente percebe, isso aqui está 100% errado. Então, isso aqui é um sistema impossível. É impossível de dar certo. Como que eu tenho dois números que eu somo e dá 5, e esses mesmos dois números eu somo e dá 7? Isso está errado. Tá? Não tem como. Isso é um sistema impossível. Tá? Ele chega numa coisa impossível. Deu para entender? Acho que sim, acho que trouxe um exercício para a gente. Determine a função afim. Ah, meu Deus, eu não sei o que é função afim. Sabe sim. Determine a função afim, que é a mesma coisa de falar equação de primeiro grau, ou dessa maneira, ax mais b, sendo que f de 1, ou seja, quando eu coloco 1 aqui, eu substituo esse número aqui pelo x. Ao invés de x, eu coloco 1. Então, eu sei que f de 1 é igual a 5. E f de menos 3 é igual a menos 7. Vamos fazer essas devidas substituições, tá? Então, f de 1 é a mesma coisa aqui. Vou colocar aqui na frente. 1 vezes a. Por que eu coloco o número na frente? Porque eu quero. Porque a gente costuma colocar assim. O a fica, o x agora vale 1, mais b, que eu não sei quanto que é igual a 5. O outro aqui. F de menos 3
Então, fica menos 3A. O que você fez com o x? Substituir, certo? O x agora vai valer esse número aqui de dentro, menos 3. Mais b é igual a 7. Putz, tenho duas equações de primeiro grau com duas incógnitas. É claro que isso é um sistema linear. Olha que bonito. Vamos escrever aqui de novo. A mais B. O que eu fiz com 1? 1 tá lá, tá bom? Nossa, meus cachorros fazem uns escândalos. 1 tá aqui, quietinho, bonitinho, como se ele não existisse. Na verdade, ele existe, só que ele está escondido. Igual a 7. Beleza. Olhando esses dois aqui, eu gostaria de fazer pelo método da subtração. Por quê? Porque eu tenho, aqui é um B e um B. Então, eu só preciso deixar ele negativo, um dos dois negativo. Vou escolher a segunda, tá? Então, eu vou multiplicar a segunda por menos 1, para trocar todo o sinal dela. Vamos trocar. Menos com menos, mais 3A. Menos com mais, menos B. E menos com mais, menos 7. O de cima eu não fiz nada, então ficou A mais B igual a 5. Vamos fazer essa subtração. A mais 3A, 4A. B menos B, 0. 0B, ou só 0. E 5, menos 7, menos 2. Ou seja, 4A é igual a menos 2. A é igual a menos 2 sobre 4. Simplificando isso daqui por 2, A é igual a menos 1 sobre 2. Beleza. E o meu B vale quanto, então? Vamos colocar lá. Se o meu A... Vou pegar... Ai, peraí que eu rabisquei ali. Vou pegar a primeira equação. Por que eu vou pegar a primeira equação? Olha para a primeira e olha para a segunda. Esse primeiro tem um negativo. 7. Vamos pegar esse primeiro aqui. A mais B igual a 5. Muito mais fácil. O meu A eu sei que vale menos 1 sobre 2. Mais B igual a 5. Tá menos, passa para mais. Então, B é igual a 5 mais 2. Oh, mais 1 sobre 2. Mais meio. Faço as devidas... O MMC, né? Que vai dar 2. Vou fazer aqui na frente. B é igual, vou fazer um MC que dá 2. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 5, 10. Mais 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1, 1. Ou seja, B é igual a 11 sobre 2. E não tem como eu simplificar nada, porque 11 é um número primo e 2 também. Acabou aí. É isso mesmo, tá certinho. Tudo bem? Então, minha resposta, A igual a menos 1 sobre 2 e B igual a 11 sobre 2. Acabou o exercício. Não é difícil, tá? Existem dificuldades, claro, não estamos mortos. Eu trouxe eu tenho mais 350 exercícios aqui, na minha... Não aqui, mas na minha apostila que eu trago aqui. Se vocês quiserem, eu posso fazer alguns para vocês. Mas é com vocês. Se vocês quiserem, estamos aí. Aí vocês me falam, tá bom? Enquanto meu computador destrava, porque ele acabou de travar. Ai, Má. Então, acho que está todo mundo conseguindo acompanhar bem. E seria uma boa, então, fazer mais uns exercícios, né? Para fixar mesmo. Se meu computador deixar, eu juro que eu faço. Tudo bem. Olha lá. Vocês estão vendo ele travar, né? Vocês estão vendo tudo. Estão todos bem. Segue o baile, né? Sociedade. Olha lá, ele não sai daqui. É isso. Bom, deixa eu fechar. Esse daqui eu abro de novo. Eu vou mostrar para vocês como que fica o gráfico de um sistema linear, de todos esses que eu passei para vocês. Peraí, deixa eu só deletar esse e aí eu abro de novo, para a gente olhar a equação. Ó, vou mostrar o sistema impossível para vocês. Isso é muito bonito, é uma das partes mais bonitas da matemática, é o gráfico, tá?
ele deixa a matemática bem menos abstrata do que ela é, certo? Então, vamos lá. O sistema que eu tinha passado para vocês era y igual a x desculpa, x mais y igual a 5, e o outro era x mais y igual a 7. Percebam, ela não tem ponto de encontro, e é por isso que ela é um sistema impossível, porque duas retas paralelas nunca vão se encontrar, e é por isso que é um sistema impossível, tá bom? Eles não se encontram. Legal, né? Bonito isso. Eu espero que todo mundo ache bonito, não só eu. Vamos lá. O outro que eu trouxe para vocês aqui é x mais y igual a 3 e x mais y igual a 5 e x menos y igual a 3. A gente tinha feito x mais y igual a 5 e x menos y igual a 3. A gente tinha achado, provavelmente a gente achou x igual a 4 e y igual a 1. Eu realmente, como apagou aqui agora, eu não posso fazer de novo para vocês, se vocês quiserem, mas com certeza a gente chegou nesse resultado. Perceba que o ponto de encontro deles é realmente no x, que é o deitado, igual a 4, e o y, que é o de pé, igual a 1. Certo? Agora vamos lá no sistema possível e indeterminado, que é esse daqui. X mais y igual a 5 e 2x mais 2y igual a 10. Então, 2x pode ser equação de segundo grau, calma lá, olha o spoiler. Mais 2y igual a 10. A 10. Reparem que é a mesma. É como se ela não tem apenas um ponto de encontro, ela tem todos os pontos, é a mesma reta. Só é multiplicada por 2. Só que se eu simplificar, inclusive, ele até simplificou aqui para a gente já, ó, x mais y é igual a 5. Então, ela não tem apenas um ponto em comum entre elas, ela tem infinitos pontos em comum. Por isso que é um sistema possível, é possível achar um ponto de encontro dela, mas não apenas um, infinitos, porque elas são as mesmas retas. Tudo bem? Olha que bonito, cara. Muito bonita essa matéria. Muito legal mesmo. Muito legal. Tudo bem, gente? Eu vou fazer mais um exercício. Vou pegar aqui. Isa, você pode... vou tirar aqui minha tela um pouco. Oi? Interromper. Não, achei. Gente, alguma dúvida que vocês queiram falar? Alguma dica que vocês queiram dar? Eu vou pegar mais exercício. Se alguém tiver algum exercício já de sistema linear ou de equação de primeiro grau que vocês queiram falar aí, já. Quem tem algum aí? Isso aí, gente. Sintam-se à vontade para colocar qualquer Eu tô aqui para dúvida, isso. exercício, tá bom? Se não tiver agora também, vocês podem depois entrar em contato com a gente para tirar, falar que vai ficar salvo. Anderson, ela só se encontra no infinito mesmo, tá? Isso daí, na verdade... Ai, gente, isso aí, na verdade, eu fiz Unicamp e a gente ficou umas 2 aulas, cara, falando que as retas paralelas só se encontram no infinito, e eu não conseguia abstrair nesse tanto. Realmente tem uma quero ver provar, não vai rolar. Eu não vou provar isso. A gente ficou 2 aulas em 100 matemáticos falando sobre isso e eu não entendi bolhufas. Mas é muito legal, é muito bonita essa matéria. Tem uma matéria, o que a gente estuda no ensino médio é geometria, geometria euclidiana, que vem de Euclides, tá? Geometria plana. Então, quando a gente tira os axiomas de Euclides, ela acaba se transformando numa geometria não euclidiana. É um outro tipo de geometria. A gente não estuda, fiquem tranquilos que a gente não estuda isso no ensino médio. Só quem for fazer engenharia ou matemática, tá? Que é uma atividade incrível, uma matéria incrível. Geometria não euclidiana, muito bonito, fiquem a dica. Não, esse não aparece como problema do Enem? Como assim? Se a matéria em si aparece assim como uma problemática, acho, tipo, a questão dos gráficos, talvez. Aparece bastante gráfico no Enem, né? O Enem é bastante gráfico.
Eu só estou tentando achar um exercício do Enem para a gente fazer, mas eu não acho aqui. Uma boa. Eu não acho. Não vou conseguir achar agora nos meus perdidos do Drive. Mas eu vou fazer um outro exemplo com vocês, que é esse daqui. Vou até copiar e colar lá, para vocês verem os métodos, tá? Um outro método. Se o Anderson tiver algum exercício do Enem aí, quiser trazer para a gente, algum outro, vai ser legal. Eu realmente não tenho, vacilei, devia ter trazido, devia ter pegado. Aqui. Vamos lá. Calma, vocês não estão vendo. Eu tenho um ótimo exercício sobre equação de primeiro grau, que é a primeira vez que fiz, eu até errei. Acho bem interessante. Legal, Felipe, traz pra gente. Qual que é? Copia e cola aí. Isso é legal. Eu vou fazer um aqui agora. Beleza, o Anderson também está procurando aí, a gente faz. Eu vou fazer um de sistema linear aqui agora, tá bom? E aí a gente faz de vocês. E, gente, sempre tragam dúvida para matemática, tá? O que a gente faz aqui é para vocês e por vocês. Então, eu preciso que vocês estudem e tragam as dúvidas também, tá? A gente está num momento meio difícil que não dá para a gente ter tanto contato, né? Então, mas sempre tragam dúvidas. Beleza. Tem esse exercício aqui, um exercício simples, eu quero achar aí a resposta desse sistema linear. Vou fazer... vamos fazer pelo método da subtração ou adição? Vou multiplicar esse daqui por menos 2. Por que eu multiplico esse por menos 2? Para que esse x vire menos 4y. Vamos lá. O de cima eu não vou mexer, então fica 4x menos 3y igual a 1. E esse daqui, 2 vezes 2, menos 4x, menos com menos mais 2y, isso mesmo, igual a menos 2. Agora, 4 menos 4, 0, x, menos 3 mais 2, menos 1y. Isso daqui vai dar menos 1. Beleza. Y igual menos 1 sobre menos 1, y igual a 1. Se meu y é igual a 1, só substituir aqui, vou substituir na segunda, que é mais fácil. Igual a 1, então meu y é igual a 1, então fica 2x menos 1 igual a 1. Menos, tá menos, vai para mais, então fica 1 mais 1. X igual a 2 sobre 2, x igual a 1. Legal, né? Fácil. Percebam que eu vou deixar essa lista de exercício com vocês, eu vou mostrar para vocês. Ai, que susto, pensei que tinha travado de novo. Eu vou mostrar para vocês o resumo que eu fiz aqui alguns anos atrás aí. Então, ele tem várias maneiras, uma equação linear, o sistema linear bonitinho, tá? O método da resolução, tanto tem o método da substituição, o método da adição e o método de Cramer não tem. Eu não coloquei aqui. Eu não consigo fazer matrizes no Docs do Word, só no Docs do Google, só no Word, tá? E o método de Cramer a gente vai falar quando a gente estiver falando de matrizes, tá? Vamos lá ver os exercícios de vocês. Aí, Má, a gente tem então aqui uma que foi mandada acho, pela Michelle, que é um exercício do Enem, mas antes disso, o Felipe Tadeu mandou 2 exercícios. Um que é Não, vamos fazer o do Felipe. Beleza. Felipe, esse exercício é para você achar o valor de x? Acho que é, viu? Tá, ele não é uma função, ele é uma equação. Legal. Eu vou copiar ele aqui. Então, ele é uma equação de primeiro grau. É só achar o valor de x. Cara, meu mouse acabou a bateria. Tá, vamos lá. Assim não. Tem que ser assim primeiro. Tá, isso é uma equação de primeiro grau.
Vamos só desenrolar. Isso daqui é uma multiplicação, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque aqui é um menos. E o menos, ele vai fazer a distributiva de tudo aqui, ó. Certo? Então, só organizando esse bem bolado todo, vai ficar 2x, menos com mais, menos x, menos com menos, mais 1. Igual a menos 5. Desculpa, não tem menos na frente do 5. Então, 5, menos com mais, menos x, e menos com menos, mais 3. Beleza, vamos juntar os semelhantes. 2 menos 1, 1x mais 1. Eu gosto, gente, de organizar antes de fazer a troca. Tem gente que prefere trocar, deixar x de um lado e número de outro e depois fazer. Eu gosto de organizar primeiro. 5 mais 3, 8 menos x. Agora a gente organiza. Tá menos, passa para mais, então fica 1x mais 1x é igual a 8. Tá mais, passa para menos, menos 1. 2x é igual a 7. Tá certo? Tá certo. Eu pensei que ia dar um valor... Deu uma fração. 7 sobre 2. Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada. Tá certo. É isso mesmo. Deu fração. Não fiquem com medo só porque deu fração. Tá errado, tá? Não façam o que eu fiz agora. Beleza. Tudo bem, Fê? É isso mesmo, né? É isso aí. Aqui. Ele falou que também, a partir disso, tem como esboçar o gráfico, né? Vamos lá. Não. Para você ter gráfico, cara, você precisa ter um y também. Um y igual a alguma coisa. Você precisa ter o x e o y, tá? Nesse caso, você só tem x. Tá? Por quê? A gente está num... Quando a gente está falando de gráfico, a gente tem o x e tem o y. Só x é uma equação, ele não entra em função. Função, ele tem um gráfico. Tá bom, Fê? Então, nesse caso, não. Agora, se eu tenho isso, vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Agora, se eu tenho... Calma lá, deixa eu aumentar aqui alguns. Y igual 3x mais 8. Ou f de x é igual a 3x mais 8. Aí, agora sim, eu tenho como escrever gráfico, porque eu tenho esse y. Porque, se, por exemplo, se eu não tenho GeoGebra, tá? Agora eu estou no meio da prova, eu preciso fazer o gráfico. É uma equação de primeiro grau. Faz x e y. É um em função do outro. Faz a tabelinha. Quando x igual a 0. Quando x igual a 0, y vale quanto? 3 vezes 0, 0. Então, aqui é 8. Quando x igual a 1, 1 vezes 3, 3. Mais 8, 11. Quando x igual a 2, 3 vezes 2, 6. 6 com 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá certo o que eu falei? 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá certo, olha só. E assim vai. E aí você já consegue montar o gráfico. Ó, se o x igual a 1, 2, 0, 1 e 2. Quando o x igual a 0, o y igual a 8. Deixa eu subir aqui mais um pouquinho. Quando x igual a 1, y igual a 11. Então, tá lá em cima. Quando x igual a 2, y igual a 14, lá em cima. Então, esse daqui é a minha reta, ó. Nossa. Vocês não reparam não nas minhas retas tortas? Mas eu juro que é para ser uma reta. Vou até desenhar para vocês aqui, para vocês verem, tá? Vou desenhar no... Então, esse aqui é o gráfico de uma reta. Juro que eu me esforcei ao máximo para fazer uma reta. Vou fazer aqui no GeoGebra. Peraí que vocês não estão vendo o GeoGebra. Vamos fazer essa reta. Deixa eu pegar aqui meu mouse. Então, aqui mesmo no GeoGebra, eu posso escrever y igual a 3x mais 8.
É isso, né, que eu tinha colocado lá. Era isso? Era isso que eu tinha colocado? Então, quando meu x é igual a zero, deixa eu diminuir ele aqui. Então, quando meu x é igual a zero, perceba que ele corta bem aqui no 8, ó. E assim vai. No 2, ele vai lá para o meu 14, certo? E assim vai. No meu 1, como tá pequenino aqui, ó. No meu 1, ele chega no 11, tá? E assim vai. Tá bom? E assim vai. Então, é assim que você faria para calcular aí para fazer um gráfico numa prova, enfim. Tá bom, gente? Eu vou deixar com vocês agora uma lista de exercício. O Anderson passou para vocês o material com bastante exercício, né, Anderson? Anderson? Enfim. O Anderson, eu tenho certeza que ele passou o material para vocês com bastante exercício. E lá tem bastante, e são exercícios legais de vestibular. Tentem fazer de verdade, tá bom? Falem com a gente. Não fiquem com vergonha de dúvida. Vocês, eu acho que é uma dúvida pequena, uma dúvida assim, um assado. É simples, tá? Não importa o tamanho da sua dúvida ou coisa do tipo. Perguntem. Pode perguntar para mim, pode perguntar para o Anderson, pode perguntar para a Mariane, para todo mundo de matemática, de física. Perguntem, tá? Não fica na dúvida. Por favor, a gente está aqui por vocês. Tá bom? Só isso, gente. Qualquer coisa, só falar comigo. Arrasou, Má. Eu acho que então a gente poderia finalizar com um último exercício, né? Aqui, ó, por exemplo, tem um que a Michelle mandou, que é do Enem. Ele é meio compridinho, mas parece que tem uma resolução fácil. Só complica, acho que, o enunciado, né? Que tem muito disso no Enem, interpretação. Mas tem também um que o Felipe Tadeu mandou, que eu acho interessante porque ele é feito com fração, né? E sempre que entra uma fração, já dificulta um pouco, né? Esse daqui, ó. Tudo bem se a gente fizer mais esse? Claro, sem problema. O K não tem nada a ver, né? É um kkk, é uma risada esse. Tá. Então, vamos lá. É x mais 8 sextos. Então, x mais 8 sobre 6 é igual... peraí, tem 3 iguais aí, cara? Tem alguma coisa errada. São dois? São dois exercícios? Não, acho que são dois exercícios nesse caso. Tá, vamos fazer o primeiro, que é igual a 1 mais x. 1 mais x. Deve ser esse o primeiro. E o segundo é 7x mais meio. 7x mais 1 sobre 2. Igual a x menos 1 terço. Igual a x menos 1 terço. Beleza. Agora eu vou compartilhar a tela. Tchan, 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 tchan. Tá, bora lá. Isso não é função, isso é uma equação, como não tem x, certo? Não tem como fazer o gráfico. Desculpa, como não tem y, não tem como fazer o gráfico. Ai, peraí que eu me prendi aqui. Pronto, soltei. Vamos lá. Bom, vamos organizar as ideias disso aqui. X mais 8 sobre 6 é igual a 1 mais x. Isso daqui tá certo? Você tem certeza que é esse o exercício, ô Felipe? Você tem certeza que aqui não é menos? Porque é o seguinte, eu vou te falar por que eu acho que esse exercício está errado. Na hora que eu vou isolar x de um lado e x do outro, e sem x do outro. Então, passa esse x para cá. Então, fica x menos x. E aí, 1 menos 8 sextos. X menos x é zero. Então, isso está errado. Esse exercício está errado. Você deve ter copiado errado, alguma coisa errada, algum sinal, tá bom? Esse aqui não tem como ser. Vamos ver. Então, isso daqui
Vamos ver esse daqui. Vamos passar esse x para cá, então 7x menos x, passei para cá, né? É igual a menos 1/3, tá menos, passei para lá, mais 1/2. Opa, tá, passa para lá, fica menos. Espera aí que o professor errou. Tá mais meio, passa para menos meio. Beleza. Então, aqui vai ficar 6x é igual. Vou fazer o MMC disso daqui, certo? E eu vou fazer o MMC e eu já vou explicar o que eu posso fazer. Deixa eu fazer e eu explico melhor. Então, MMC de 2 e 3 é 6. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Então, 6x é igual a menos 5/6. Tá bom. Aqui, quando a gente chega nisso daqui, tem várias maneiras. Coloco um aqui embaixo, multiplico, proporção. Passo esse 6 dividindo, tanto faz, tá? Pode escolher. Eu vou fazer por proporção só para a gente relembrar o que é. Tá? Deixa eu só trocar a cor aqui. Multiplica esse aqui e esse aqui, multiplica em cruz. Tá? Só para brincar, assim. Como eu disse para vocês, todos os caminhos levam a Roma. Todos os caminhos levam a Roma. Então, não importa o caminho que você esteja tomando. Se você fizer o caminho correto, você chega lá, tá bom? Então, 6 vezes 6, 36x. 5 vezes menos 5, menos 5. X igual a menos 5/36avos. Essa é a minha resposta. Lembrando, isso aí é uma equação. A gente fez uma aula de equação de primeiro grau. Né, Anderson? A gente já falou um pouco sobre equação de primeiro grau, tá? A ideia aqui é trazer gráfico. Inclusive, nessa aula, o Anderson trouxe um pouco de física e falou aqui um pouco sobre o gráfico de velocidade. Ixi, Anderson, eu vou me enrolar aqui, cara, mas vou brincar, tá? Se eu estiver errado, você me corrige. Isso daqui não é minha praia. Então, aqui é o tempo, né? E aqui é a distância, o S. Né? E aí, se você tem um... aí eu não sei mais. Aí tem a velocidade. Você aqui sai velocidade. Se tem uma aceleração... se tem uma aceleração... Eu acho que é isso, Anderson. Eu tô brincando aqui, mas depois você fala com eles de forma correta aí, porque eu não sei. Se você tem uma aceleração, você vai aumentando a velocidade aqui. Então, isso daqui sai uma velocidade. Eu acho. Tá certo, Anderson? Porque eu acho que quando sai aceleração tem... É de segundo grau, não sei. Deixa eu ver o que o Anderson está falando aqui agora. Que eu quero ver se está certo. A velocidade é o da reta. Bom, na próxima aula dele aí, ele explica para vocês e eu assisti a aula dele, que eu preciso relembrar de física. Muito bom, Mar. A velocidade é a reta, né? É legal. Sim. Lembrei alguma coisinha, vai? Tá ótima. Olha, Má, foi uma aula incrível, tá bom? Teve uma interação muito legal. Né? Espero que os alunos consigam assistir essa aula, se não agora, depois, que ela fica salva. E é isso, gente. Tirem as dúvidas sempre que quiserem, tá? Estamos aqui. Entre em contato pelo Face, pelo Insta, pelo WhatsApp, enfim. Estamos aqui para ajudar vocês. E peguem no pé do Anderson para ele fazer um gráfico mais bonito, porque o meu tá horrível. Tá bom? Obrigada, gente. Foi um prazer. E tirem dúvidas, falem comigo, tá bom? Obrigada, gente. Um beijo. Valeu. Beijo, gente. Obrigadão, viu? Tchau, tchau.